Olá pessoal, meu nome é Marilene Quintana, sou consultora regulamentada do governo canadense. A gente vai falar de um programa que não é tão divulgado assim, o Federal Skilled Trade Worker, um dos programas que tem a menor pontuação de corte para os convites dentro do Express Entry. O programa do Federal Skilled Trade Worker é um dos programas federais que são geridos dentro do sistema online chamado Express Entry. O programa do Federal Skilled Trade Worker é gerido dentro do Express Entry. E apesar do Express Entry ter rodada normalmente a cada 2 semanas, incluindo todos os programas, o programa do Federal Skilled Trade Worker tem rodadas específicas, normalmente 2 vezes por ano, com uma pontuação super competitiva, bem abaixo do que é considerado para os outros programas de imigração também geridos dentro da Express Entry. A pontuação média de seleção das últimas rodadas por este programa foi entre 350 pontos a 370 pontos, portanto, bem abaixo aí dos 450 a 470 pontos que a gente vê como critério de seleção do programa do Federal Skilled Worker, por exemplo. Para ser elegível para o Federal Skilled Trade Worker, você precisa ter experiência de 2 anos nos últimos 5 anos em profissões específicas. São elas: ocupações classificadas dentro da categoria 7.2, que estão dentro da área industrial ou de manutenção, e também cozinheiros, chefes, açougueiros e padeiros. Para saber se é elegível, você precisa primeiro saber qual que é o NOC da sua ocupação. As posições que são elegíveis precisam começar com o NOC 7.2, ou seja, posições relacionadas à área industrial, de construção e elétrica. 7.3, no qual são posições técnicas relacionadas à manutenção e operação de equipamentos. Posições que iniciam com o NOC 8.2, normalmente ligadas à parte de agricultura e fazendas. Posições que iniciam com o NOC 9.2, ou seja, ligados à parte de fábrica. E como eu disse, os NOCs das posições de cozinheiro e chefe e de açougueiros e padeiros, no qual começam com o número 63. O segundo critério de seleção deste programa é o nível de proficiência em inglês ou francês. E a boa notícia é que não é exigido muito nessa categoria. Em termos do nível de proficiência no inglês ou francês, o governo canadense exige um nível de proficiência relativamente baixo, seria equivalente a um Low Intermediate, ou seja, um pré-intermediário. Você precisa fazer o teste de habilidades, seja o IELTS General Training ou o CELPIP, e obter uma pontuação mínima de acordo com o Canadian Language Benchmark Level. O Canadian Language Benchmark Level, ou CLB, é a métrica que o governo utiliza para classificar o seu nível de inglês ou francês. Para o programa, é exigido que você tenha pelo menos o nível 4 em leitura e escrita e o nível 5 na escuta e na fala. Em termos de education, não existe uma exigência formal para qualificar, porém, como você sabe, o sistema de seleção é um sistema de pontos, então quanto mais pontos você tiver nesse programa, melhor. Normalmente é recomendado que você tenha alguma pontuação para que você possa somar alguns pontos nesse critério. Da mesma forma, para a parte de inglês, mesmo que o nível exigido mínimo seja o nível 5, quanto maior a sua nota de inglês, mais pontos você vai somar e mais chances você vai ter de ser chamado. Além desses 2 critérios principais, que é a experiência de trabalho e o inglês, a gente precisa falar de um critério extremamente importante. Você precisa ou ter uma oferta de trabalho de um empregador canadense ou ter obtido o certificado provincial na sua especialidade. Eu vou falar desses 2 critérios de forma individual. Primeiro, para você considerar que você tem uma oferta de trabalho de um empregador canadense, você tem que conseguir essa oferta de trabalho e o seu empregador vai precisar fazer um processo chamado LMIA, que é um processo de patrocínio, de sponsorship da sua oferta de trabalho. Neste processo, o seu empregador tem que demonstrar que tentou contratar do mercado canadense e não obteve sucesso.
É bem comum que empregadores façam LMIAs para esta posição, porque existe uma real falta de trabalhadores nesse mercado. Então, eu acho que vale muito a pena, se você tiver o inglês afiado, você fazer essa tentativa de procurar um trabalho nessas áreas que qualificam, principalmente as áreas relacionadas à construção. O outro critério que você pode considerar é obter o certificado de qualificação da província para atuar naquela profissão. Para obter esse certificado, você tem duas formas de fazê-lo. Você pode vir para um programa de estudos aqui no Canadá, no qual, ao estudar num curso que seja credenciado pela instituição provincial que concede esse certificado, ao final do curso você já recebe esse certificado ou poderá fazer a prova para esse certificado, ou você pode fazer o que a gente chama de Challenge the Certification. O que é isso? Significa você reunir uma série de comprovações quanto ao seu conhecimento e a sua experiência atuando naquela área, e baseado nisso você vai receber uma autorização para simplesmente fazer a prova. E passando nessa prova, você já vai obter o certificado de qualificação provincial para poder então legalmente exercer aquela profissão. Normalmente, a gente recomenda que você estude para essas certificações, porque existem bastante diferenças em relação às unidades de medida e a forma de trabalho aqui no Canadá, e isso vai ser questionado na prova. Porém, se você é autodidata, consegue ler em inglês e tem condições de se preparar para essa prova, você pode sim usar essa oportunidade de simplesmente fazer a prova para obter o certificado de qualificação e assim poder qualificar para o Federal Skilled Trade Worker. Agora, uma dica muito importante que a gente pode usar como estratégia para a sua aplicação. Se você é, por exemplo, formado em engenharia mecânica ou engenharia elétrica e atua como mecânico ou eletricista, por exemplo, na parte elétrica industrial, por exemplo, a gente pode considerar como opção a sua qualificação para este programa, e pode ser interessante você tanto buscar um suporte de um empregador, como buscar as alternativas para fazer esta prova e obter a certificação que vai ser um diferencial no seu perfil. Bom, por hoje é só. Um beijo, até a próxima!